Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo desse não de React, um vídeo especial. Você pode ver a nossa configuração aqui da nossa tela, tá diferente. Esse vídeo é um vídeo especial onde nós vamos elencar os 10 grupos preferidos, duas listas, a minha e do Vitor, 10 grupos preferidos do K-pop no geral, de todo o K-pop. Quais são os 10 grupos que nós preferimos? E as 10 músicas de K-pop, de grupos de K-pop, que nós achamos as melhores na nossa opinião. Eu vou fazer uma lista, o Vitor vai fazer a dele, certo? E esta gravação está sendo, você pode estar vendo o chat aí na tela, essa gravação está sendo retirada da nossa live especial de K-pop do dia 2/10 que a gente fez aqui na Estalagem Nerd. Que a gente falou aí por uns 4 meses. Exatamente. A live está na aba de ao vivos. Está na aba de ao vivo o episódio completo, mas essa parte aqui estou transformando aqui num vídeo, certo? Sim. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, vamos lá. Como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Nós reagimos aqui a músicas de K-pop, nós reagimos a 244 músicas de grupos de K-pop. É música. 244. Dessas que nós reagimos, nós vamos elencar as 10 músicas que nós gostamos, na nossa opinião, e os 10 grupos que nós gostamos, na nossa opinião. Como vai funcionar? A gente vai revelar aqui de 10 até o 1, mas assim, temos que fazer aquele adendo. Eu sei que isso, né, pode gerar controvérsias, mas tem pessoas que não são sensatas, certo? Então vamos fazer aquele adendo. Nós vamos elencar os 10 grupos que nós mais gostamos pelo motivo que nós quisermos, certo? Se eu posso gostar mais de um grupo porque eu acho as garotas lindas. Esse é o meu critério, você não pode fazer nada contra isso. Uhum. Ou eu posso escolher um grupo como preferido porque ele tem mais músicas boas. Sim. Ou por qualquer motivo. O critério é variado e é assim. A gente não está falando que um grupo é melhor que o outro. A gente está falando que esses grupos, na nossa opinião, são que nós mais nos interessamos. Em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar até o 10º. Os grupos que nós mais nos interessamos. As músicas também tem outro porém. É pro nosso gosto, certo? Sim. O gosto de cada um é baseado no que ele escutou durante a vida dele, enfim. O gosto é totalmente variado e não tem como ser explicado, certo? Então é pro nosso gosto. Dentre essas 244 músicas, nós vamos escolher 10. Certo? Então, se nós não escutamos uma música de um grupo, ela não vai poder entrar aqui na nossa lista, certo? Por exemplo, o IVE, que a gente escutou 6 músicas do IVE, 6 MVs. O IVE deve ter umas 30 músicas. A gente só vai poder julgar e colocar na nossa lista as 6 que a gente ouviu. Então, acalme-se aí. Pode deixar a sua lista nos comentários ou aqui ao vivo no chat, mas saiba que a lista é referente a nós, ou os nossos gostos, certo? Pode ser a música que a gente achou mais bonita, ou naquele momento que a gente escutou aquela música, ela bateu com o nosso sentimento do momento, não importa, certo? Então vamos lá. Exato. Vamos começar por grupos, obviamente, né? Pra gente deixar as músicas por último. Vamos lá, Vitor. Na 10ª posição de grupo preferido, me diz qual é o grupo que está na 10ª posição e por quê? Por que ele está ali? Tem alguma explicação? Vamos lá, comece com o 10º da sua lista. Certo, ó. O 10º aqui da minha lista do grupo de K-pop, ele tem as posições ali, né? O 10º seria o ENHYPEN. ENHYPEN. Por que o ENHYPEN está na sua lista? Ele fica nessa lista, nessa posição, por causa que a gente fazia vários reacts de músicas, né? De diversos grupos. A maioria das vezes vamos dizer assim, grupos femininos, e quando a gente ouvia de algum grupo masculino, não tinha um que pegava muito. Então, em ENHYPEN, quando a gente começou a fazer mais
sobre eles, eu falei assim, nossa, que legal, agora eu comecei a gostar mais e ficou música que eu ouvia direto deles na minha cabeça, sabe? Tinha mais música boa, né? Exato. Eu falei assim, Do todo de músicas é, que a gente escutou. porque No Enhypen eu não lembro, acho que foi 6 que a gente escutou também, uma coisa assim. tipo, não foi tantas ali, mas É. as que eu ouvi, inclusive, ele entrou por causa de uma das últimas que ele, ele soltou, A que a gente última, reagiu, né? a última A foi o última que a gente Sweet reagiu. Venom lá, né? Sweet Sweet Venom. Ela Venom. entrou na minha cabeça de uma forma ali, tipo, daí eu gostei bastante, sabe? Achei Então muito bom essa também. seria a minha 10ª. Na sua 10ª. Muito bem. Então, ótima colocação. Na minha 10ª colocação, eu vou fazer uma. Eu posso fazer deturbar a regra aqui, mas vocês vão entender. Aham. Eu vou falar dois grupos no 10º. Só, é o único que vai ter 2 grupos, tá? E eu vou explicar, vocês vão entender o porquê que estão aqui. Na minha 10ª posição, como grupo que eu preferido, estão 2. O Kiki e o Baby Don't Cry. Baby Don't Cry. Por quê? Agora eu vou explicar. Ô, louco, eu tô nessa de 10, os 10 grupos de K-pop, esses aí é o que tá em 10º no que você mais se importa. Não é que eu mais me importo. É porque eu tô gostando de pegar grupos no início e ter essa sensação de acompanhar um grupo crescendo. O Baby Don't Cry a gente pegou os 2 primeiros MVs Quando era delas. bebê ainda. Bebê, exatamente. E o Kiki também, elas são bem novas, estrearam faz pouco tempo. E eu coloco ele aqui na 10ª como expectativa de futuro. Os 2 têm músicas boas. O Baby Don't Cry tem menos música, acho que só tem 2 divulgadas. E o Kiki tem mais. Inclusive a gente vai trazer mais reacts do Kiki. Mas eu coloco ele aqui na 10ª posição porque eu tô realmente interessado quando sai alguma notícia do Kiki ou alguma coisa do Baby Don't Cry. Eu tô dando uma olhada ali, eu tô... Estão nessa posição porque eu acho interessante Pela estar expectativa acompanhando mesmo. grupos que são bons. O que mostraram foi bom. E estou com a expectativa de acompanhá-los. Então, na minha 10ª posição, fica esses 2 empatados. Mas é por este motivo. Não, legal, legal. Você quer saber o que vai ser deles, né? Que vai ser deles, exatamente. Eu fiz essa piada também. É Senti meio representado. óbvio. Muito bem. Na 9ª posição, Vitor, qual é o seu grupo preferido? Olha só. Ele entra o Stray Kids. Ó, Stray Kids. Que nesse caso foi tipo uma das primeiras músicas ali, primeiros grupos ali de. Primeiro grupo que é masculino, acho. De grupo masculino, sim, que eu falei assim. Acho que tirando o BTS. Depois foi o Stray Kids, né? Acho. Porque pra mim na minha cabeça não. Acho que só é bom é BTS. Aí de repente entrou os Stray Kids. Chegou o Félix lá, quem choveu ele cantando, falou, nossa, que brabo. Depois a gente reagiu à música dele com a Lisa, que faz tipo, diversas aberturas de animes aí, né? Inclusive do Demon Slayer e tudo mais, e ficou perfeita, foi dele cantando junto com ela, pra uma música ali do anime, que é meio coreano também, né, que se passa na Coreia, que é lá do Solo Leveling, né, então a abertura ficou perfeita, então ele tem um lugar especial ali já, né, entra como 9 ali o Stray Kids. Stray Kids, eu gosto bastante do Stray Kids também. Bom, vamos lá, meu nono lugar, posição. Calma. Isso. A 9ª posição de grupo preferido tá o Enhypen. Olha lá. O Vitor tá na 10ª, o meu tá na 9ª, então um degrau acima ali. Então o Enhypen também pelos mesmos motivos que o Vitor falou. Eu acho que tem um conjunto de músicas que a gente reagiu muito boas. Elas são muito equilibradas no bom, você entendeu? Sim. São músicas muito boas do Enhypen que a gente já reagiu aqui. Então é por isso que ele tá aí. Acho que o grupo masculino, que quando eu vejo que vai sair um MV ou alguma coisa, já tem aquela expectativa mais interessante de trazer mais do Enhypen. Então é isso. Está aqui porque é um grupo masculino muito bom. Muito bem. Sua 8ª posição, Vitor. 8ª posição é a Twice. Pô, Twice. Twice, ela, tipo, entra muito ali, foi um dos primeiros grupos ali que a gente reagiu também, que basicamente, sei lá, não tinha música ruim, sabe, aquelas bandas assim, que grupos, né, que a gente ia reagindo assim, e você não sentia que tinha uma música que era ruim, sabe, tinha outras que era outro tipo ali, às vezes um tom mais calmo, que às vezes não era muito, eu reconheci, tipo, que era muito, tinha muita qualidade na música, mas às vezes não era muito meu estilo assim, mas eu nunca gostei da música. Então ela ficaria nesse lugar em especial.
Muito bem, Twice. Twice em Twice. 8º. A minha 8ª posição é... Eu acho que o primeiro grupo de K-pop que a gente reagiu, se eu não me engano. O Dreamcatcher. Dreamcatcher? Olha só. Dreamcatcher. Sempre quando a gente volta pro Dreamcatcher, dá aquela sensação de nostalgia, não dá? Aham. Dá Porque... aquela sensação de, putz, Dreamcatcher, eu tô escutando ele... até no último vídeo que a gente reagiu do Dreamcatcher, o Michael tava, não é? Não tava? Ou não? Tava. Tava, né? Tava? E é um grupo que Eu tava ou assisti depois, eu não... Não, acho que você tava. É do parque lá a música é num parque. Uhum. Num parque de diversões abandonado. Ah, verdade, Ah, verdade. tá. Tá. eu lembro Inclusive, até naquele vídeo quando a gente assistiu, o Vitor comentou assim: nossa, tava com saudade de reagir a Dreamcatcher. Sim, sim. É a E mesma outra- sensação que eu tenho. E outra, é um grupo assim que pessoalmente eu acho que o Michael ia gostar bastante dele. Isso, é. Ele entraria muito fácil nos primeiros colocados, por causa que ele coloca muito rock assim nas músicas, sabe? Muito rock, exato. Você sente o K-pop e ainda tem então, as partes provavelmente tipo, nossa, eu iria gostar mesmo. Tem muita Tinha muita guitarra, bateria, muita guitarra, tem Nossa. intensificado no Dreamcatcher em várias músicas, em todas. A gente reagiu 11 músicas do Dreamcatcher, nossa. ou 12, não me lembro. Olha, ó, vocês entrar ali na playlist e ver o tanto de música aqui de cada de cada banda, você vai ver mais ou menos ali onde que tá o nosso Por isso que eu não vou falar qual que tem mais aqui. Vou aqui escutar mais Dreamcatcher então. Vamos ver. Aqui pra cima tem grupos Você que... vai pegar a indicação, tem grupos ó, que... na minha lista. Na minha lista tem grupos que a Da gente música. reagiu a menos músicas e estão acima do Dreamcatcher, hein? Ah, sim, sim. Então não é por quantidade. Mas pode ser. Bom, 8ª posição do Dreamcatcher pra mim. Agora, vamos lá. Peraí, é só mais uma questão, né, que é bom trazer sobre o Dreamcatcher, eu vou falar mais sobre, mas ele tinha uma historinha que a gente tentava seguir, né? Então A isso gente tentou entender porque... aham. Esse foi o primeiro... Quando a gente conheceu o negócio de lore. Que os grupos tinham lore. Sim. Tem uma história Então, por ele foi muito trás. importante. A gente tentou muito acompanhar a lore. Aqui é que a gente tava sem saber, foi pegando vídeos aleatórios, a lore ficou meio torta pra nós. E tinha às vezes que não nos explicavam muito nos comentários, a gente foi perdendo e falei assim, entendi até uma parte da lore, mas vamos deixar pra lá e assistir só os MVs. Foi assim, mas A gente falou assim, tinha uma foda-se, tá bom. A gente ia seguir tipo uma lore assim a gente falou assim, não, ó, a gente reagiu uma aqui, ela tem uma sequência, Sabe? a gente pegava muito sequência. o que eu preciso é pegar um resumo na internet com a sequência de todos os MVs e detalhando eles. O que aconteceu na história do Dreamcatcher. Sim. Bom, vamos lá. 7ª posição pra você, seu grupo. 7ª posição, XG. XG, olha só. Inclusive pensando que talvez era pra. Tipo assim, eu acho que ele. Daqui a um ano ele vai estar. Eu vejo que é um que vai subir mais ainda no meu conceito, sabe? Nós vamos renovar essa lista em algum momento no futuro. A gente vai fazer um outro episódio só pra. Não um episódio K-pop, mas sim só um vídeo revelando as listas, porque a gente vai atualizar elas ao longo do tempo. E é legal porque assim, o XG, a primeira música a gente não gostou tanto, mas falou assim, não, peraí, a gente viu um potencial, aí depois, assim, foi muito legal que a troca que a gente teve ali pelos comentários do YouTube, a gente foi falando, não, vamos ver outras aqui. Aí a segunda que a gente viu, a gente já gostou pra caramba, sabe? É por isso que eu sempre falei aqui, quando a gente reage a um grupo novo, a gente vai sempre reagir a umas 2 ou 3 músicas de um grupo antes de, em teoria, abandoná-lo. O certo não é abandonar nenhum grupo. Mas, obviamente, que se várias músicas que a gente não gostar na sequência, acaba não querendo trazer mais. Mas é aquele negócio, né? Sempre uma música pode cair bem e uma não. Então, depende muito. E isso foi o caso do XG, extremo até, porque nós não gostamos muito da primeira música que a gente reagiu, mas é aquele negócio, não, vamos assistir de novo, porque eles, obviamente, têm outros estilos, vamos trazer outras músicas. Que pegou a música ali que era, tipo, full rap, do começo ao fim, sabe? Isso, Aí eu já logo na sequência, a segunda MV do XG, já gostamos. E depois as outras falaram, nossa, que legal. A terceira também foi boa e foi indo. XG na 7ª posição. Muito bem. Na minha 7ª posição está Miau. Exatamente. Miau na 7ª posição. Eles escreveram, tipo, miau, só que, tipo, com 2 não Vs. com W, colocaram 2V. No final, pra variar. Mas se fala miau. Miau. Miau pra mim tá na 7ª posição.
Tem... Eu acho que nenhuma música ruim que ouvimos, do Miau. Há poucos... Não faz muito tempo que estreou, acho que... Na verdade, não me lembro. Acho que faz nem 2 anos. Vai fazer 2 anos que o Miau estreou, sei lá, ou menos até. Só músicas boas. Putz, eu gostei bastante das músicas que elas cantam. Tem uma música lá que acho que é Drop Top. Que, cara, você vê o vocal delas ali, você fala, nossa, as garotas sabem cantar. Tem visual, as músicas são boas. Esse está na 7ª posição, porque é aquele grupo que sai algo novo e fala assim, cara, vamos reagir isso aí, porque tô com expectativa alta. Galgou posições o Miau na minha lista. E é que, pela consistência, por tudo que apresenta ali. E são gatinhos, né? Então isso que eu ia falar. Obrigado. Esse é um ponto a se considerar. São gatinhas, né, no caso aqui. Mas é isso. 7ª posição, Miau. E agora a sua, Vitor. 6ª posição. 6ª. Aí entra o BTS. Aí entra o BTS. BTS. Os meninos à prova de bala. Exatamente, eles. Ele... Ninguém teste isso, mas eles são. Por favor. Por favor. Mas vocês sabem me dizer o que significa BTS? É isso. É meninos à prova de bala, só que em coreano. São palavras em inglês. Inglês, opa. São palavras em coreano, mas que querem dizer meninos à prova de bala. Tá bom. Eu não achei muito legal colocar o nome de uma banda disso, não. Alguém pode querer testar. Eu não achei uma boa ideia. Pelo histórico que a gente tem aí de cantores que deu errado, não sei. Acho que tem que evitar show nos Estados Unidos, talvez. Eu acho que era bom. Eu não sei se foi uma boa ideia isso não, mas beleza. Inclusive, assim, foi basicamente o grupo assim, que eu mais segui. O primeiro, né, grupo assim, que eu mais segui, né? Então, ele entra ali por muito desse fator. Gosto bastante das músicas deles, né? Aquela Fake Love lá, onde assim, quando eu ouvi a primeira vez eu achei muito, muito braba. E meio que tipo assim, nossa. Colou aquela Mic Drop também. Mic Drop também. Aí. Nossa. A gente assistiu até uma... É K-Rock, né? Mas assistiu o Rolling Quartz fazendo uma interpretação delas do Mic Drop, né? Sim. E junto com a Pink Venom do Blackpink. Foi legal. Ficou mais legal. Então ali ele fica nessa posição ali. Agora a gente já entrando pro top 5 Top ali. 5, Eu tenho que falar minha 6ª ainda. Mas ó, chat. Eu vi que vocês estão colocando os top 5 de vocês aí, os top de vocês. Calma que quando a gente acabar nosso grupos preferidos, eu vou ler vários aí do chat. Prepare-se pra mandar naquele momento que aí eu já leio todos, certo? Os tops de vocês. Bom, vamos lá. Na minha 6ª posição está Idol. Idol. Ou G-Idol, né? G-Idol, que era antigamente já. Exatamente. Idol. Que inclusive o Mike reagiu a uma lá, aquela Lion. A música Lion. Verdade. Lembro. Lembra? É boa. Idol é muito bom também. Todas as músicas. A primeira música que a gente reagiu lá, Queen Card. Nossa, todas as músicas. Não tem música ruim. Acho que a menos que eu gostei, por algum detalhe, acho que foi a Nude. Porque eu não gostei um pouquinho por causa do refrão que eu achei que poderia ser melhor. É só por causa disso. Mas o Idol são talentosíssimas ali. Só música boa que a gente reagiu até o momento. Cara, Idol e é um grupo já famoso, bem famoso no K-pop. É um dos grupos ali que estão no top dos grupos, né, femininos de K-pop. E é a mesma coisa que eu já falei dos outros. Idol, quando vai lançar alguma coisa nova, já é uma coisa grande. Aqui pra mim, já é só grupo grande daqui pra cima. Se vai lançar alguma coisa, eu já acho que vai ser um fenômeno. Entendeu? Já é uma coisa pra se ir atrás. A gente reagiu, inclusive, ó, de todos os grupos que a gente reagiu, tudo bem. Teve o caso lá do Illit, que a gente reagiu a um making off. Mas fora o Illit, o Le Serafim e o Espa, a gente não reagiu nenhum making off, mas o do Idol a gente foi atrás de um lá, porque o MV era interessante, lembra que a gente foi e reagiu a um. Então, assim, é um grupo interessante, eu gosto bastante do Idol e está no meu top 6 aqui. Vamos lá, top 5, Vitor. Qual é o 5º grupo? Pra mim entra o Everglow. Everglow, olha, esse grupo aí é incrível também. Esse grupo é incrível. A gente fez 3 reacts de músicas do Everglow.
só música boa, né? Não, sim, aquela Só, First... só música boa e as duas últimas foram excepcionais, as duas músicas. Exatamente, tipo, aquelas de grudar na mente mesmo. Eu tô vendo aqui na minha lista e falei assim, nossa, por que como que entra nessa música mais gosto dela? Everglow. Everglow. Quer Então, falar tipo assim, alguma coisa a mais do Everglow? Ah, cara, eu tô bem ansioso pra fazer mais reacts dela, dá vontade, tipo, eu mesmo lá nos comentários falo assim, faz react do a tal música, sabe? Cria várias contas fakes. Eu vou criar. Fala assim, não é o fake do Victor, É. com o nome. Não é o fake do Victor 1, não é o fake do Victor 2. Eu vou criar lá, tipo, um Peter Verusso, vou mudar o nome estranho, sabe? Tudo ao contrário. Oh. Everglow. Bom, vamos pra minha quinta posição. Minha quinta posição. Olha quem está na minha quinta posição. Blackpink está na minha quinta posição. Blackpink. Blackpink não tem muito o que falar, né? É só escutar as músicas do Blackpink e se apaixonar pelas garotas aí, que é fácil. Acho que Blackpink é... Não, eu acho assim. Blackpink é... Eu acho que não tem ninguém que não goste... Ninguém que gosta de K-pop que não goste de pelo menos uma música do Blackpink. É. Eu não acho que exista que goste de K-pop. Eu fui apresentar a minha mulher o K-pop, né? Porque ela não conhecia e tal. Eu falei, vem aqui, vamos ver. Aí eu fui passando alguns e, cara, eu caí em uma música do Blackpink, que eu não vou lembrar agora qual é. E aí ela falou, nossa, essa é interessante. Porque ela não foi gostando, ela não foi... Várias outras músicas de K-pop, ela não foi gostando e tal. Não tenho experiência, não sei qual música que eu tava colocando, de quem eu tava colocando. Eu lembro que eu coloquei uma do Le Serafim, que era bem calminha, ela não gostou. Daí eu coloquei uma do Blackpink, ela falou, não, esse é bom. Esse é bom. Já temos alguns. Acho que o Blackpink não poderia faltar aqui nos grupos preferidos. Eu acho que elas estão onde estão porque são boas cantoras, boas dançarinas e tudo mais. Não preciso exaltar o Blackpink. É óbvio que também tem um pouquinho de sorte do momento que elas surgiram e se tornaram agora acima de todos os outros. Mas tem um pouquinho de sorte também, mas é normal. Mas o Blackpink tem muito talento. E, enfim, tá na minha quinta posição. Agora, quarta posição, Victor. Quarta posição. Aí começa a entrar, né? A galera ali chegando perto do outro, né? Aí vem o Blackpink pra mim. Ó, próximo. Bem próximo. Ele pega toda essa questão ali, tipo assim, das músicas. Eu acho que ele entra ali quase junto ali do BTS, sabe? Que era tipo assim. Você conheceu o Blackpink e BTS, tipo, no início de tudo, né? O início de tudo. Era elas estavam lá, onde tudo era mato. Mas era Blackpink, sabe? As músicas ali muito... Nossa, gruda na cabeça. Tipo, você consegue reconhecer quando é uma música do Blackpink, assim, tocando de longe, sabe? Só pelo toquinho. Se você não tiver a voz ali, parece que você já consegue... Tem um toque específico do Blackpink, né? Sim. Então, pra mim, a quarta posição ali bem que merecida. E, vamos dizer assim, as músicas que mais ficam na minha cabeça são delas, ultimamente, sabe? Que eu escuto, inclusive. Bom, a minha quarta posição é IVE. Icônico, o IVE é icônico ali já no K-pop. Também não vi nenhuma música ruim do IVE e tem músicas muito boas, inclusive. A última que a gente reagiu e tem outra aí que eu não vou comentar. Mas tem músicas muito boas do IVE. O IVE é um grupo muito icônico e eu acho que também ele é muito parecido com o Twice no quesito de fama, assim. A minha visão de... eu que estou assistindo K-pop há 7 meses, 8 meses... Eu vejo o IVE e o Twice muito na mesma faixa, você tá entendendo? De popularidade, de qualidade. Bom, então, por música, por tudo, eu coloquei o IVE na quarta posição pra mim. Agora chegamos ao top 3. Top 3. Tem alguns grupos que a gente não falou. Então, pode ser que estejam agora. Vamos lá. Essa é a terceira posição de grupo preferido pra você.
Dreamcatcher. Ele entra Ó, o seu galgou bastante aí na lista. Ele entra muito ali porque eu gostei bastante de pegar toda. Nossa, as músicas delas são muito boas. A gente pegou. Assim, o que mais a gente se aprofundou depois do Expa foi tipo o Dreamcatcher. Foi bem no comecinho do nosso, vamos dizer assim. Do nosso contato ali agora, tipo assim, bem ferrenho, né? Com os K-Pops. Foi com elas ali. E que introduziu e ensinou muita coisa. Então ela. Assim que tá bem no comecinho da minha lista. Dreamcatcher, ótimo. Uhum. Bom, vamos para minha terceira posição. Essa aqui já sabia que ia estar na minha lista, mas aqui no caso está na terceira posição, que é o Le Serafim. A terceira posição, estava na segunda, mas outro grupo galgou posições. Eu vou falar assim, é de momento também, certo? Neste momento, o Le Serafim está na terceira posição, mas por muito pouco, porque estava na segunda posição até semanas atrás, mas agora está na terceira posição, o que é ótimo ainda. O Le Serafim, a gente falou bastante aqui no episódio, é um grupo incrível Inclusive, olha, é tão incrível que, ó, comprei, ó. Olha lá. O último álbum do Le Serafim. Depois você vai mostrar mais isso aí pra gente. Depois eu mostro mais. Aqui é só pra dar um gostinho, mas o Le Serafim... A partir dessa posição eu já posso dar opiniões. Pode dar, né? O Le Serafim é verdade, você pode dar opiniões. Posso dar opiniões. Então, pra mim, em terceiro lugar, porque eu não tenho tanto acompanhamento quanto vocês, mas certo. Pouco que eu já escutei, eu já consegui. Você deve ter escutado 15, 20 músicas, mais ou menos aí. Umas 20. Mais ou menos. Então, mas a terceiro lugar eu tenho, e é o Enhypen, cara. Enhypen, ó. Pelo pouco que eu escutei dos meninos, eu achei muito da hora. Que foi uma única música e muito boa a música. Mas muito boa. Sim. É que eu não escutei só ali depois. Você procurou mais, tudo bem. Eu procurei mais depois. Mas aquela música já me pegou, eu gostei pra caramba. E o estilo deles é um estilo bem... É bom. É bom. Exatamente, é Entendeu? bom. Os garotos são bons, né? Nossa. Quer dizer, não. Muito bem. Segunda posição de grupo preferido. Vitor. Aí entra o Le Serafim. Aí... Tinha que estar em algum momento. Aí, tipo, aí chegou o momento. Ele já entra ali no segundo ali, que... Sabe quando você fala assim, nossa, já estamos vendo muita coisa de tal grupo aí, e logo não vai ter o que a gente vai reagir ali, pra gente ficar, tipo, meio, né? Acompanhando todas as coisas. Vai ficar órfão, né? Se bem que elas vão ter um comeback agora dia 24. Então vai saciar. Aí a gente falou assim, aí comecei a gostar muito de músicas dela. Aí eu lembro que a gente reagiu uma música lá, que era aquela Anti-Fragile, né? Que a gente ouviu ela na MV, e depois a gente viu uma apresentação delas, que tipo assim, era a mesma coisa, só que tipo na versão rock. E elas tipo dançando e tal lá, e que lá tipo, me pegou bastante. Achei muito, muito bom, sabe? A versão rock delas eu ouvi ela direto. Aí eu falei assim, nossa, aí tem as outras músicas delas ali que, nossa, maravilhosas. Aí ela entra em segundo já. Em segundo, muito bem. E você, Michael? Você tem a terceira, você tem o segundo, óbvio. Você tem o segundo. Meu segundo lugar também é Le Serafim. Olha lá, por isso que eu puxei, porque eu achei que ia ser também, então eu já puxei. As meninas cantam muito bem e tem os melhores MVs, cara. Cara, que MVs bonitos, bem feitos elas têm. Gosto muito. E gosto muito do fato de as músicas que eu escutei dela, eu consegui identificar a voz de cada uma. O que não é muito comum nos outros. Eu, pelo menos, não consigo identificar a voz de cada uma, a diferença da voz de cada uma em outros grupos, mas no delas eu consigo. Bom, aconselho você a ouvir os nossos reacts aqui do Le Serafim, aquelas músicas que você não escutou, Michael. Procura aí e dá uma ouvida, que tem umas músicas muito boas, tenho certeza que você vai gostar. E tem uma que a gente reage aos trailers que são lançados antes da música. Os trailers são tão interessantes quanto a música. São doidos. Você falou aquele vídeo que nós assistimos, reagimos nessa semana aqui, que a gente não vou falar ainda porque não foi divulgado. Mas você reagiu a um MV aí nessa semana, que a gente gravou terça, que você falou assim, me mostra um MV mais louco aí. Tem trailer do Le Serafim que é mais louco do que esse MV. Então, aconselho a procurar. Bom,
A minha segunda posição aqui, quem galgou posições e tirou a posição do Le Sserafim, mas por muito pouco, foi o ITZY. ITZY. Na minha segunda posição está o ITZY. Não só pelas músicas, eu gosto muito das músicas do ITZY, eu acho muitas delas muito boas. As duas últimas que a gente reagiu, principalmente, eu não vou me lembrar quais as outras que a gente reagiu, mas as duas últimas, principalmente, que eu lembro mais fresco aqui na minha memória, são músicas muito boas. Eu gosto das integrantes, eu gosto da vibe delas. Eu vi vários shorts do YouTube ou coisas assim, delas gravando alguma coisa ali, e isso aí foi me galgando posições. Eu acho as integrantes do ITZY como pessoas bem animadas, sabe? Sempre brincando, sempre fazendo alguma coisa. E isso ajudou, sim, a galgar um pouco de posições do ITZY. Mas eu acho o ITZY um grupo muito bom no geral. Pode não ter... Pô, Louco é muito bom, a música. O Dala Dala, o Ice, várias músicas muito boas o ITZY tem. E é bom que o ITZY tem muito tempo de carreira, tem quase 7 anos. Ixi. Tem muita coisa pra gente reagir do ITZY, e isso me faz muito feliz aqui, que a gente vai ter muita coisa do ITZY aqui. Bom, mas vamos lá. Primeiro lugar agora. Essa aqui eu acho que vai ter uma convergência, uma coisa aí. Vamos começar pelo Maicon. Fala só a primeira posição. Então, a minha primeira posição não vai bater com nenhuma de vocês. Não vai bater, então, porque vocês já falaram essa banda. Já. Pra mim, a primeira posição é o Blackpink, cara. Blackpink. A Blackpink é a mais animada que eu achei, assim. É porque, assim, como eu conheço o pop, né? Eu conheço o pop. E elas parecem que bebem mais do pop, assim, sabe? Parece muito... sim. Entendeu? E assim, eu gosto, é o estilo que eu já conheço, que eu já gosto. E o Blackpink entrou certinho ali, ó. Elas sabem fazer aquele pop pra você curtir, dançar e tal. Tipo, então eu gosto muito do Blackpink. É a que eu mais escutei. Ótima escolha. Bom. Vamos lá, Vitor. Qual é a sua segunda posição? Se for a mesma que a minha, a gente já fala aqui. Já podemos falar, eu acho, né? Ou não? Pode falar. A primeira posição, acho que, sem sombra de dúvidas, é o Aespa. Pra mim também. A primeira posição é o Aespa. Não é coincidência que estamos reagindo a toda a discografia do Aespa aqui no canal. Temos Você está com a camiseta do Aespa ali, ó. Tem a camiseta do Aespa, exatamente. Tem mais de 30 vídeos do Aespa e... a gente reagiu a mais de 40 músicas do Aespa. Quase assim, desde o Whiplash, a gente falou assim, cara, a gente já tinha visto muitos MVs, mas chamou muita atenção. Aí já falou assim, não, né, vai reagir tudo que tem. No primeiro vídeo, assim, a gente falou assim, não, a gente quer ver tudo, sabe? Aí, a gente reagiu a coisas making off, isso ajuda. É aquilo, né? Isso é feito pra gerar a falsa intimidade que você conhece as garotas e gerar um gosto, amigas. Exato, gerar um gosto de você ver como elas são fora de uma música, né? E isso gera mais empatia, obviamente. E além de terem músicas muito boas. Tem músicas solo que são melhores do que muitas outras músicas de grupo. Exatamente. É inacreditável. Eu acho o Aespa talentosíssimo. Não é à toa que ganhou tudo no ano passado, em 2024. De premiações. Sim. Ganhou até a premiação da Billboard lá, de grupo feminino. Enfim, ganhou não só dentro da Coreia, como fora da Coreia. Enfim, méritos a gente não precisa dizer que o Aespa tem. Mas acho que era óbvio que o Aespa está na nossa primeira posição, como grupo preferido. Isso, inclusive como foi difícil escolher as músicas, porque a gente vai difícil. Entrar agora, né, para comentar as músicas ali. Muito bem, a gente vamos direto aqui para as 10 músicas preferidas, então, na nossa lista. Mesma coisa, a gente vai falar do 10º até o primeiro. E, como o Vitor falou, muito difícil escolher música, porque aqui também a minha escolha, eu acho que vai ter várias músicas na minha lista que você não ia pensar que ia estar na minha lista, Vitor. E eu espero que na sua tenha também, alguma coisa assim. Mas é muito difícil escolher de 244 músicas, escolher 10. Tem várias aqui que, tipo assim, mas tá ali próximo de entrar na lista, mas, sabe, um monte de música muito boa junto. E aí você fala, qual que eu escolho dessa daqui pra entrar nas 10º? É quase injusto você ter que escolher 10 músicas. Quase injusto, muito bem. Mas vamos lá. Comece com a sua 10ª posição. 10ª posição.
É o Stray Kids com a Maniac. Maniac, 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac. 핑핑 돌아버리겠지. Maniac, Frankenstein처럼 걸어 Maniac, Maniac. Maniac, 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac. 핑핑 돌아버리겠지. Maniac, 비정상 두 손이 짚다. Maniac do Stray Kids. Que ela- cara, essa- essa daí praticamente- também. É, Foi tipo assim, uma das primeiras músicas que eu peguei, ouvi e falei assim, nossa, isso aqui não sai da minha cabeça. Eu falava pra você, falei, nossa, eu tô ouvindo ela direto aqui. Indo pra trabalhar, coloco ela e fico ouvindo. Então ela teve esse peso. e depois eu descobri que a gente reagiu a um. Não foi o MV, né? A gente reagiu Foi a a coreografia, né? coreografia. Nunca vi o MV do A gente precisa revisitar o É, MV sim. do Stray Que Kids. a gente não sabia, né? Mas- Não sabia exatamente. Maniac, na Maniac. 10ª posição. A minha 10ª posição foi a música In Your Fantasy do 80s. Lies like a Lucifer, devil in disguise. We know how this works. Come take a seat in your fantasy. I'll set you free from your sanity. Come get it now. Happiness in my stare, ain't gonna take you there. Live it in the lies like a Lucifer, devil in disguise. We know how this works. Come take a In Your Fantasy. Essa música que é uma sacanagem de música, de música boa. Essa, Michael, essa você não... Certeza que você vai gostar, eu tenho certeza absoluta. Se você não gostar dessa música, eu não quero mais te ver na minha frente. Ó, abra o bloco de notas e anote as indicações. Porque essa aqui é um grupo masculino. Uhum. E o MV é muito bom, a música é muito boa e ela mistura um pouco de pop mesmo, meio que americano, tem uma sonoplastia bem parecida com um NSYNC ou algo do tipo. E a música é muito boa, é uma sacanagem de música boa esse MV aqui. In Your Fantasy, eu escutei direto essa música várias vezes aqui. Eu fui até escutar outros reacts pra ver o que os outros estavam falando, porque pra ver se assim, peraí, essa música só é excepcional pra mim ou pros outros também? Eu fui dar uma olhada. Felizmente todos gostaram do In Your Fantasy. Eu tô preocupado dessa música tá em nono. Tá em 10º na minha. Em 10º, então. 10º. Pô, tô preocupado dessa música tá em 10º. Tá, nessa música tem até o... Não sei o nome dele ainda. Um deles lá. Tirando, com a camisa aberta, que eu falei assim... Eu parei no MV lá depois de um tempo, lembra? Ele voltou na cena, eu falei assim, esse cara aqui parece um lutador de filme de ação, sabe? O cara tava em forma, hein? Tava bombado. Tava bombado. Mas In Your Fantasy, sacanagem de música. Bom, na 10ª. Vamos lá, Vitor. Na 9ª posição. Ó, 9ª posição entra Dreamcatcher com a música Boca. 요즘 그게 뭘까? Where is the love? 가시 같은 그 말로 널 아프게 한다면 열지 못할게. Uma das primeiras músicas que a gente reagiu. Boca, exatamente. Acho que foi a primeira, hein, do Dreamcatcher. Sim. Foi a primeira. Ó, foi. Aí foi assim, nossa, esse aqui é Dreamcatcher. Foi esse momento. Não, essa é verdade. Essa daí tem uma... Pô, eu consigo lembrar... Foi uma das primeiras músicas do Dreamcatcher que a gente escutou. E eu lembro, aqui, ó, na minha cabeça, ela está tocando. Eu sei qual é a música. Sim, exato. O toque Essa daí, dela. o Dreamcatcher é aquela que tem um misturãozinho de rock, né? Todas as essa músicas daí têm. Essa daí o Dreamcatcher é incrível. Boca realmente é uma música muito boa. Eu lembro que, putz, se você for assistir o nosso react de Dreamcatcher com a música Boca, você vai ver que nós falamos vários absurdos ali. Tipo assim, a gente não... É os primeiros reacts de K-pop. É o primeiro grupo, acho que, de K-pop mesmo que a gente pegou ali. A gente começou a... Não sabia quem era quem, quantas integrantes tinham, se perdemos ali, nos perdemos. A música a gente tentou tirar significado, falou um monte de coisa lá. Eu acho que eu não reassisti, mas eu acho que tem muita coisa que a gente falou nesse daí. Mas gostamos, foi todos. Eu lembro de gostarmos da música, obviamente. Ótima música, ótima música. Bom, na minha 9ª posição, olha só, 9ª posição, Whiplash do Expa. Close your eyes for a day,
drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 뛰어난 이해 못해. 이제 now we're dead dead. Day one now we're big bad. Don't stop and legend. 우리 해도 can't touch that. Touch that. Aí, ó. Que O cara comprou não, duas. que inclusive tem o álbum aqui em mãos, aqui, ó. Comprei, Olha só. bonito. Obviamente que eu escolhi a Karina. versão de capa da Karina, obviamente, mas. Ah, tem isso aí ainda. Dá pra você Tem, escolher. isso aí é pra vender mais, né? Tipo assim, tem 4 integrantes, tem 4 capas. Você quer colecionar? Tem 4? Não, tem 5, porque tem uma que é Imagina. com todas, com Imagina o grupo que tem todo. Aí 10 você. integrantes. Aí, mas eu não sei se que tem 10 lança com 10 versões. Isso eu não sei. Mas um 4, 5 é tranquilo. Então, tipo assim, tem uma versão de capa pra cada uma. Que o interior é diferente com a foto de cada uma e etc. Então, se você quiser colecionar todo o álbum do Expa, este álbum, só este álbum, se você quiser colecionar ele todo, você vai ter que comprar 5 vezes. Olha só. Uma da versão da Karina, uma da Winter, Cara, uma os da cara- Ning os Ning, cara- uma da Gisele os e uma caras do grupo são todo. Gênios, cara. Os caras Gênio. são gênios. E ainda vem Mas me fala- tipo um cartãozinho colecionável dentro, que também é aleatório. Então, tem gente que compra pra tentar tirar todo. É tipo, sabe um jogo de, como é que fala? Que você abre o Pokémon lá, você vê? você quer tirar a carta da Ning Ning, você quer tirar a carta assinada da Gisele. Então você compra É tipo 10. é tipo você montar o Exódia. Você pega todas elas Isso. e junta os álbuns lá e monta o Exódia do. Caramba, mas isso aí é um CD ou um vinil? Que é gigantesco. Não, é um CD. Isso aqui o que é tipo assim, é só a capa, aí tem aqui dentro, aí tem um CD ali, e aí tem aqui enfiado aqui, ó, vai dar pra ver, mas tem o álbum Aham. com fotos e coisa e tal. Adesivos, etc, um monte de coisa. Ah, Não entendi. vou ficar mostrando tudo, mas tem um monte de coisa. Não vem só o CD, no caso. Vem toda uma coleção. Mas o Whiplash do Expa foi o primeiro MV do Expa que nós reagimos, a primeira música do Expa que nós reagimos. O MV foi tão impactante que foi o primeiro que a gente procurou para um making off de como foi feito, porque o MV é muito bom. E a música se tornou icônica. Ganhou prêmios em 2024, de melhor música do ano e várias coisas, melhor álbum do ano. É uma música já icônica pro K-pop e está aqui na minha 9ª posição. Olha só, Expa está uma música do Expa, pode ter mais, que está na 9ª posição. Bom, vamos lá, Vitor. A sua 8ª Oitava. Entra a música do Jungkook. Olha só. Qual? Entra ali aquela Standing Next to You. Take me slow. I push up on this funk and give me miracles. Standing Essa- Next to You. Aqui, essa tem a vibe do Michael Jackson, né? Aquela música. Tem vibe Michael Jackson. Teve a versão capaz de eu gostar. com o Usher. Isso. O Usher participa, dança com ele lá. E, nossa, foi maravilhosa. Essa música ficou muito na minha cabeça. A gente reagiu à versão do Usher no mesmo vídeo? Eu acho que sim, mesmo né? vídeo, acho que foi. Foi. Aí, tipo, é uma música, nossa, ela é muito perfeita ali. Eu vi ela num Reels de Instagram, aí comecei a ouvir, depois comecei, tipo assim, a gostar, depois nós fez o react, sabe? Aí o Mo falou assim, nossa, César, a gente tem que reagir essa música aqui. Aí É mandei pra ele. verdade, o Vitor que indicou a música. Exato. E realmente, Jungkook, foi lá que começou a paixão por Jungkook. É. Jungkook, muito bom. Como que é? I'm Next to You, é isso? A Standing Next to Standing You. Next to You, exatamente. Parado na sua... perto de você. Perto de você, no seu cangote. Bom, 8ª, né? Muito bem. 8ª. Minha 8ª posição é Reia do IVE. Heia. Ivy. Essa música aqui, se você perguntar pra mim qual é a música, ela não tá em primeiro, tá em 8º, hein?
Mas se você perguntar pra mim, qual é a música que você olha e fala, ela tem tudo do K-pop. Tudo do K-pop. Eu indico pra você o Reia do IVE. A música é sensacional, ela tem quebra pra mostrar os vocais, ela tem o como é que fala? O refrão, pelo amor de Deus, o refrão é Uma sacanagem, pode falar. não, como é que fala? É um crime. É um crime a versão da música, o refrão da música Reia. Gruda na sua cabeça, a coreografia, o visual do MV também é incrível, ajuda, obviamente. Mas eu acho essa música do IVE, a melhor música do IVE que eu ouvi até o momento, pro meu gosto. Essa Reia pra mim, a música definitiva do K-pop. Não, é óbvio que a gente vai ter outras músicas aqui que são outros estilos de K-pop, porque o K-pop abrange várias coisas, mas essa aqui é a música, pra mim, até o momento, a definição do que é uma ótima música de K-pop e tem tudo que o K-pop costuma apresentar aí. Sim. Pra mim é essa daí. Bom, vamos lá. 7ª posição. 7ª posição. Aí entra uma música que você acha, assim, um pouco... Você não esperaria, talvez? Não sei. Vamos lá. Aquela Mamamoo, música hip. Olha só, essa realmente eu não esperava. Começou as músicas que eu não esperava de jeito nenhum. Mamamoo, que a gente reagiu a uma música só. E foi uma ela. música. E foi uma música assim que, tipo, eu falei assim, nossa, vamos ouvir essa música aqui. Eu tava ali, tipo, ouvindo meus K-pop, ela veio ali de, tipo assim, de aleatória. Aí eu falei assim, nossa, quem que canta isso aqui? Fui lá ver e tal. Eu falei, não, precisa fazer um react dela. Aí a gente foi lá, fez o react. E ela, toda vez que toca, eu falei assim, nossa. É um grupo que já tem bastante tempo, né? Já tem um tempo, acho que mais de 5 anos, se pá. Eu e acho a gente que tem só fez mais, react dela. Acho que tem quase 7 anos, 8, uma coisa assim, ou mais, não sei. É um grupo da... A gente não falou de gerações quando a gente falou de K-pop, gerações, mas ele acho que é da 3ª geração, acho, Mamamoo. Precisa trazer mais de Mamamoo. Sim, mais. Exatamente. Porque só essa daí, eu falei assim, aquelas músicas, eu falei assim, não, vamos reagir a mais coisas delas. O clipe, o MV também é muito bom. O MV é legal, eu lembro que mostrava várias profissões ali, meio com a versão feminina delas ali, interpretando. Foi legal, exato. A música é legal também, a música é legal. Bom, minha 7ª posição. Eu acho que essa você não esperava, hein, Vitor? Ó. Vamos ver. Eu vou falar que essa daqui já começa uma das que eu acho que você não esperava. Na 7ª posição está Your Love, da Jisoo. You can be real, you look like everything I see in my dreams. I swear that we'll be young forever. The world slows down when we're together. I've never known this feeling, but if I had to find a way to explain your love, Your Love, da Jisoo. Ah, eu lembro que aquela que, tipo, que era no meio do mato, essa daí, que era na floresta, exatamente. Na floresta. Eu lembro que você gostou muito, eu vi nos seus olhos você viu nos meus olhos brilho diferente. Brilho, exatamente. Foi ali que a Jisoo se tornou a minha bias do Blackpink. Essa música é muito linda, é de um álbum solo da Jisoo, mas Your Love é excepcional, a música é muito boa, é uma música romântica ali. Se você olhar pra ela, você fala assim, não é K-pop, né? Ele só tá aqui porque é da Jisoo, que faz parte do Blackpink e é K-pop. Mas a música é uma música romântica que, se você só escutar ela é em inglês. Se você só escutar ela e falar assim, que estilo musical é? Você não vai falar que é K-pop. Sim. Mas está aqui na minha 7ª posição, eu acho a música muito, 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 muito bonita. Your Love, da Jisoo. Muito bem. Vamos lá, Vitor. 6ª posição. Estão chegando ali. Essa entra Vives com a música Maniac. This love is maniac, maniac, maniac.
I can't, killing it, killing it, killing it. 사랑 말고 다른 말로 설명할 수 없는 멜로. It's maniac, maniac, maniac. 자극적인 Essa eu suspeitava que poderia entrar na sua lista. É, cara, e eu fiquei ainda em dúvida, que eu falei assim, poxa, mas eu já coloquei dos Stray Kids, né, que é a Maniac, né? E, Aham. mas eu falei assim, poxa, mas essa Não, música é, Maniac... exato, é por música. Não, pode até ter mais de uma música de grupo. É, e, tipo assim, eu tava entre ela pra colocar e aquela Lala Love Me. As duas do Vives, né? Do que Vives. são muito boas, mas eu acho a Maniac é bem melhor. A Maniac. Exatamente. Mas a Lala Love também é muito boa. Eu lembro da gente estar reagindo a essa Vives Lala Love, não falando da Maniac, mas eu lembro que a gente tava legal a música, e aí quando chega a mudança da música no meio, depois a gente comentou, ficou muito melhor a música. Sim. Que a música deu tipo assim, ela tava em 7. Deu um grau. 7. Já tava boa, 7 ali. Quando chegou naquele, ela subiu pro 10. Né? Sim, A música verdade. ficou ótimo. naquele momento. Então é um grupo ali que sempre surpreende. Eu gosto muito do estilo delas. A Vives, que é do G-Friend. São 3 integrantes que eram do grupo G-Friend. Que a gente também tem um react no canal. Precisa trazer mais. Mas Vives, Maniac. 2 músicas de Maniac. O Vitor gosta das músicas com o nome de Maniac. Manic. Eu acho que não tem como errar se o grupo faz com o nome de música Manic. Música Maniac. Quero encontrar uma terceira ali só pra fechar uma trinca, sabe? A trinca maníaca. Bom, pra mim, a 6ª posição ficou com Come Over, do Le Serafim. And I'm crying now for everything, and the door is obvious. Oh, I know you wanna take my hand, so come over and dance. So come over and dance. Come over and dance. So come over and dance. Como over do... Que nem é uma das músicas principais do Le Serafim. É tipo meio que um comercial junto com o É do Android, né? Android, Era uma coisa coisa assim. Mas essa Verdade. música é inacreditável de boa. de boa. Come Nossa, Over, verdade. do Le Serafim. Tem uma vibe diferente. Parece um estilo meio dos anos 70, anos 80 de... Como é que fala? Transporte de piscina, na mesa de jantar. O clipe é legal, a música é impressionante. Uma música que não tem mais de 3 minutos, mas devia ter. A música é curta e é uma ótima música, cara. Essa daí eu escuto em qualquer lugar, assim, em qualquer momento dá pra escutar essa música, Come Over, e dá vontade até de você dançar. Claro que a gente não vou dançar, mas quando eu escuto essa música, Come Over, do Le Serafim, muito boa. Muito Aquela boa. música, quando tem um churrasco ali, você fala assim, vou tirar o modão do meu tio ali e vou colocar um Le Serafim, vou colocar essa música Isso, no lugar vou de fone. botar. Ninguém vai entender nada, vai quebrar Não. completamente o clima. Vou botar e dançar, né? Ninguém vai entender nada do que tá acontecendo. Mas é isso. É essa a 6ª posição. Vamos lá pra 5ª, top 5. Aí, agora fechou. Essa aqui eu não sei se você vai se surpreender muito. Talvez. Mas entraria agora do Cat's Eye, a música Gabriela. Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella. La, la. Back off on my fella. Gabriella, back off, Gabriella. La, la. 'Cause, you can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Olha só, eu não esperaria que... Olha, e apareceu bem no momento a imagem do Cat's Eye, é o que você tava falando, já passou. Olha que bonito. Mas Cat's Eye, Gabriela. Gabriela. Essa Então, música é interessante, realmente. Essa, assim, o grupo em si eu acho muito legal. Ele, nossa, tem um Bem monte de diversificado, garoto ali, né? É um bem grupo... diversificado. É um grupo que eles falam internacional, assim, né? Exato. Canta só em inglês, geralmente. Aí tinha inglês nessa música, eles cantam inglês, o coreano. Tem uma parte ali muito bonita na língua espanhol, né? Isso. E, inclusive, tipo, eu vi outras versões que tem
tem mais parte em espanhol ali, sabe? Ficou bem legal também. Tem uma versão mais espanhola, no caso. Aí vi, tipo assim, a coreografia, que achei maneiro pra caramba. A historinha Tem, do MV, né? Que era legal também. A historinha é bem maneira. Tem a Jessica Alba no MV dessa música dela, que sai. Isso, é verdade. É a E dona foi da de um empresa grupo- lá, né? A dona da empresa. E foi de um grupo que a gente reagiu à primeira música, né? O primeiro contato, a gente não gostou. Acho que foi uma coisa assim. Foi. Aí depois Foi aquela Gnarly. que não achou muito bom. Aí eu falei assim, será que vai ser aquelas coisas assim que ele vai. Será que vai ser o grupo que a gente vai dropar e nunca vai querer ver nada? Aí veio a Gabriela em segundo e falei assim, nossa, é isso aí. Veio a Gabriela. O caso, acho que foi 3 músicas que a gente reagiu. Pouca coisa Tá também. quase pra voltar aí de novo no canal. Bom, a minha quinta música. Minha vez, né? Quinta música. Supernova do Aespa. 지금 내 안에 sun supernova nova can't stop hyper stellar 멈춰 그걸 찾아 Bring the light of a dying star 불러내 내 우주를 봐봐 supernova. Nossa, muito boa. Mais uma do Aespa aqui. Lá do início dos Lá reacts. do início dos reacts. Supernova do Aespa. Putz, essa música é incrível. O clipe é também lindo, É maravilhoso. surreal, cheio dos Surreal. poderes das meninas, né? Isso, era uma loucura. A gente não tava entendendo nada. A gente achava que era da lore, lembra? Foi uma loucura que a gente reagiu nesse MV aí. Mas é uma música que me pegou até os dias de hoje. Quando eu penso na música assim, pra mim, né, no meu gosto, infalível do Aespa de K-pop, bem K-pop, porque tem outras músicas do Aespa que são mais românticas e que são meio que outro estilo, mas de música de assim K-pop e do estilo Aespa, que você escuta e fala assim, isso é Aespa. É o Supernova. Supernova eu acho incrível. E, bom, na minha lista aqui, 2 músicas do Aespa. Até o momento. Quinta posição, Supernova, Aespa. Bom, vamos lá. Quarta posição, Victor. Ó, essa aqui já chega a usar que eu sou bem apaixonado mesmo. É a música do All Day Project, Famous. places. 모든 시선들은 날 따라와, but we ain't even famous. Don't you try me, I want some more. Don't you play me, we on the floor. Don't you try me, I want some more. We ain't even famous. Don't you try me, I want some more. Don't you play me, we on the floor. Don't you try me, I want some more. We ain't even famous. Olha só, eu não esperava estar na sua lista. Essa música simplesmente é a única música que eu registrei deles. Quero reagir mais porque- coisas sobre deles, porque eu já mas vi é um potencial. que eles vão ter um comeback agora em outubro, se eu não me engano. Ou novembro, uma coisa a gente assim. tem que aproveitar. Porque é um grupo novo, é um grupo misto, masculino e feminino. E aquela música lá foi o debut deles, então eles só tem aquela música. Sim, sim. Aí eu peguei, tipo, nossa, e sensacional. Tipo assim, no grupo é misturado homem com mulher. Então tem as duas partes ali. A voz das meninas é maravilhosa. O rap ele ficou bastante ali com a parte masculina ali, sabe? E, nossa, aquela música ali pra mim é perfeita. O MV também é muito bem feito, muito MV da é hora, bom, sabe? Essa música ali, só o toquinho do começo, que ela tem um toquinho assim meio... Aquele de violão, assim, bem estilo mexicano, sabe? Você Lembra? dá uma estranhada no começo, né? Mas você fala assim, peraí. Cara, quem que vai tocar aqui agora? A música já é outra coisa. Aí já começa a entrar um ritmo assim, bem popzão, sabe? E, nossa, maravilhosa essa música aqui. Tô até vontade de colocar aqui pra escutar agora. É outro Deixar aqui grupo, de fundo aqui. é outro grupo que a gente tá pegando no começo e é legal acompanhar, né? Ele crescendo. Sim. Bom, tem mais alguma coisa que falar? Não, né? Eu quero ouvir mais. Tá já bom. vou botar aí na... Fala assim, ó, semana Eles que vem têm vão que reagir. lançar mais pra gente reagir mais, né? Esse daí é aquele que você vai... Aquele grupo que você quer mais, mas vai ter que esperar, porque vai ter que esperar ele trazer. Exato. Bom, minha quarta posição está uma música de um grupo que a gente só trouxe um react deste grupo. Olha só. E acho que você não esperava que isso vai estar na minha lista. Mas em quarta posição, pra mim, está Shooting Star do Kepler. 하늘 너머로 거치며 우와 자네가 보이면 늘 꿈꾸던 소원을 말해줘 별빛이 내게로 흩날려 우와 이 끝이 너라면
Nossa, verdade. Cara, É, essa nossa, música é muito boa. ela dá uns arrepios essa música. Dá uns arrepios. E depois que a gente reagiu à música do Kepler, perguntando várias coisas. Era o nosso primeiro contato, obviamente, primeira música, e estávamos reagindo. Depois eu fui ler sobre esta música e descobri que é a música. O Kepler foi um grupo criado num reality show, igual o iZone. E elas tinham um contrato de 2 anos e meio. O contrato chegou ao fim, os 2 anos e meio. Este foi o último MV antes do encerramento do grupo como ele era. Então era uma música de despedida. 2 das integrantes não renovaram o contrato, as outras 7 renovaram. Então o grupo vai continuar com 7 integrantes. 2 tinham ligações com outras empresas e, enfim, tinha contrato que não encerrou, não vão participar. Então essa música meio que foi feita para... A letra e a melodia ali foi feita para simbolizar o fim do grupo como ele foi concebido e a transformação para um grupo de 7 daqui para frente. Daquela época para frente, né? O grupo já tava lançando outras músicas. Mas a música é muito boa, é muito boa. Depois, se eu fosse um fã do Kepler, que tivesse acompanhado o reality, da criação do grupo, acompanhado as garotas, e tivesse chegado agora no final de 2 anos e meio que elas iam encerrar, e essa música tivesse sido lançada, eu estaria em lágrimas. Que a música tem, depois eu escutei de novo, ela tem muito significado na letra. Sim. E é meio que uma despedida do grupo como 9. E tudo isso fez a música ficar bem melhor pra mim. E foi isso que fez ela galgar posições aqui. Tá na 4ª posição, Shooting Star do Kepler. Eu acho muito boa essa música. Muito bem, top 3. Top 3. Você Agora... fez alguma coisa, Michael? Top 3? Você ou não? Não. Beleza. Dessa aí eu não fiz. Não. Top 3, Vitor. Agora o negócio, onde assim, as coisas se juntaram ali de uma maneira ali que essas 3 aqui são cabeludas. Cabeludas? Eu presumo que nenhuma delas seja careca, então. Ninguém seja careca nesses grupos aí, então. Deixa eu ver. Não. Ó, em terceiro fica uma música do Le Serafim, que é a Come Over. So come over, and dance. So come over, and dance. I'm right when it feels right. Essa daí nossa, eu esperava merece estar demais. na sua lista. Essa Eu merece espero. demais. Ela tinha que estar nesse top 3 ali, por motivos que a gente já comentou ali, quando você colocou ela também na Exato. lista ali, mas nossa, do Le Serafim ali, poxa, essa música é a principal pra mim delas ali até então. É a que ficou na mente, né? Que é fácil. Que essa música é fácil de gostar, não tem jeito. Eu acho, né? Pelo menos fácil de gostar. Quer comentar mais alguma coisa? Não, a gente já comentou. Acho que eu já comentou um pouco dela, mas nossa, maravilhosa. Bom, vamos lá. Terceira posição na minha lista, top 3. Terceira música, pra mim. I Do Me, do Kik. Do myself that I do me, I do me right. 그냥 I do me, I do my way. 다른 그림들은 upside down. 결국 내가 가는 길이야. 남는 cheese, why you care? 힘든 살릴 거야 멋대로. Still thinking 넓게 날개를 달고. I Do Me. Essa música, ela passa uma vibe muito gostosa. Essa música. É aquela lá, tipo, é tipo de época de escolar, que elas faziam. Não, aquela lá As foi a viagens. segunda, aquela lá foi o... A segunda, né? Putz, eu não me lembro o nome daquela. Foi a primeira daquele campo, que elas filmam nas exato. montanhas e tem uma vibe. A música é sensacional. E essa a gente só reagiu a 2 músicas do Kik, mas as 2 são excelentes. Essa aqui, I Do Me, é uma música muito, muito boa. Ela passa uma vibe muito boa. A voz das garotas, eu lembro assim de a gente estar reagindo, começar a música, ninguém tinha pronunciado nenhuma palavra. A primeira frase que a garota fala, nós falamos assim, cara, olha a voz dessa menina. Tipo assim, esse grupo tem muito potencial. É um grupo novo aí, já tem pouco tempo, a gente já falou. E essa música, putz, eu achei muito... Ela é bonita, ela passa uma vibe de alegria. É aquela música
edificante, aquela música que, sabe, dá vontade de você falar, o mundo é belo, vou sair pelos campos. É essa sensação que essa música me passa, de esperança, de, sabe, é uma música boa vibe. Bem alto astral, né? É, Tipo, bem traz alto astral. Energias boas. Exato. Adoro essa música aí, eu acho uma música muito, muito, muito boa. Do Kiki Aidumi. Muito bem. Braba. Sua segunda música preferida. Essa acho que vai surpreender um pouquinho também, talvez. Parece que ela é bem recente, mas é a do Blackpink, a música Jump. Bet you get it now. Rock that did it now. 착각하지만 누가 누군지 와. Think you running that? Guess we gonna be. You know I walk it out, talk it. 눈 감고 하나, 둘, 셋. Jump. Porra, a música é boa mesmo, né? Ela Essa é- música aí é realmente pra você pular. Sei lá, é tipo o Sandy Júnior com a música Vamos Pular. Mas ela, tipo assim, o ritmo dela é bem diferente do que eu tava acostumado. Assim, Bem Blackpink. diferente. Ela é mais. faz, tipo, Ela quase uma parece. eletrônica, né? Parece uma eletrônica. Tem bem eletrônica na música, né? Aí, nossa, eu ouço ela direto. Aí, tipo, já gravei, tipo, as partes em inglês ali pra que eu já lembro de... A Já parte. canta na minha cabeça. A parte em coreano é mais difícil de gravar, né? Mas a parte em inglês. Um dia a gente vai aprender, né? Vai Um cantar dia. Fazer um curso de coreano, você vai ver só. Exato. Vão lá pra Coreia. Isso. Estalagem Nerd na Coreia. Vou fazer um tour pra lá, vai ser tipo assim. Conhecendo a rápido, né? Coreia. Porque descobrimos que não é tão grande. Mas deve ter coisa pra ver lá, né? Então, Principalmente a deve. culinária. Vixe, vai ter muita coisa pra ver. Nossa. Bom. Vou voltar 20 kg mais pesado. Não vai, porque lá as coisas é tudo mais fit, né? Mas é pela quantidade que ele vai comer. É isso É que eu vou comer muito. Vai comer muito. Entendi. Vai ser tão fitness que eu vou parecer que eu comi. Se ele comesse Vai me essa estragar. quantidade aqui no Brasil, ele estaria hiper gordo. Mas lá ele só vai Exato. ficar um pouquinho acima do peso. Sim. Tudo bem. Bom, a minha segunda posição, eu acho que, não sei se vocês, eu acho que você espera que estivesse aqui na minha posição, mas é Air da IEG. Take my air. 거부할 수 없는 이 느낌. Oh baby. Got in my purse. 내게 집중한 순간 더 깊이. You keep taking all of my air, all my air. 묶인 시선 끝에 you take my breath away. Take my air. 피할 수 없는 이 feeling. Essa eu tava querendo colocar aqui. Essa eu também vi peguei. bastante ela. Fiz questão Mentira, de não, pegar. Aí pegou até O do CD solo. aqui, tá tudo aqui. Mas é IEG Air. Essa música é muito, muito boa. É maravilhosa É mesmo. maravilhosa. Essa O música clipe aí, também é bem maneiro. o né? clipe é maravilhoso. A IEG, que é do ITZY, né? Do grupo ITZY. E esse é o primeiro solo dela, álbum solo dela. E Air é uma música muito, muito, muito boa. Muito boa, muito boa. Eu acho que ela tem uma vibe de anos 80, né? Tem um sintetizador na música, uma coisa assim. Tem uma vibe de anos 80. Ela, eu acho excepcional. Excepcional. Tanto o MV quanto o visual da IEG no MV, né? Que faz a diferença, mas a música é sensacional. Sensacional. Muito Agora bem. chegou aquele fatídico momento. né? Fatídico momento. Que no meu caso não vai ser tipo surpresa pra ninguém, igual do primeiro top 1 dos grupos de K-pop. Mas cara, essa música aqui mexeu muito comigo. Óbvio que é uma música do Aespa, né? A Dirty Work. Sharp teeth, bite first. Real bad business, that's dirty work. Yeah, real bad business, that's dirty work. Real bad business, that's dirty work. Bold eyes, cold stare. Real bad business, that's dirty work. Real bad business, that's dirty work. Yeah, real bad business, that's dirty work. Work, 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 yeah. Work, work, work. Dirty Work do Aespa. Ótimo. Foi tipo assim, cara, esse grupo eu gosto demais. Ele vai ter um comeback, acho que foi em julho, uma coisa assim, não foi? Agosto. Ele uma teve. parada assim, em julho. O Dirty Work, acho que foi em julho. Uhum. E o. E a Em última agora setembro. delas, né, O do- Rich Man foi em do Rich setembro. Man. É.
Aí essa eu peguei, a gente tava esperando sair, né? A gente viu um teaser, né? Esse foi a primeira vez que a gente ficou acordado até 1 da manhã pra gravar. Verdade. Pra gravar ali, né? O lançamento oficial. O lançamento oficial, exato. Aí a gente pegou, foi vendo, assim, parecia que a gente tava, sei lá, vendo um Vingadores Guerra Infinita a primeira vez, sabe? Aí foi acontecendo as coisas, falei, nossa, que maneiro, olha as roupas que ela tá usando. Nossa, essa pegada, eu nunca tinha visto elas dançando assim, fazendo esses movimentos, cara. Olha esses flashes de luz ali, sabe? Tudo Não, isso, sabe? Cada parte, cada uma. Esse MV, acho que, deixa eu pensar aqui, do Expa, acho que só Drama, talvez, e Armageddon. Supernova um pouco, mas assim, acho que só Drama e Armageddon tem uma vibe de superprodução. É. Essa daí é a primeira cena que você faz e fala, minha nossa, gastaram tudo aqui, né? Tem aquela pirâmide de 100 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas tem naquela pirâmide. Sim. Tinha elas no carrinho também lá, correndo lá na lama. Na lama. Nos túnel, deitada lá. Na terra, na lama de... É muito louco. Aí a coreografia dela é maravilhosa. Depois, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas a gente reagiu à coreografia não foi no mesmo dia porque não tinha saído. Tava saindo o MV e a gente reagiu depois a uma coreografia. A gente fez lá e nossa, a coreografia também é uma coisa à parte, gente. Eu acho que tinha que colocar, sei lá, eu acho que das coreografias que a gente reagiu foi de MV coreografia o melhor, sabe? Dessa Dirty Work. Sempre coloca ela pra tocar aqui, tem versão só em inglês, tem versão coreano com inglês e, nossa, é maravilhosa. Ela tá justificadíssimo na minha cabeça ele como em primeiro lugar. Não, tá ótimo em primeiro lugar. A minha não entrou na lista, mas ela é uma ótima música. Sim. Bom, vamos lá. Minha primeira posição foi uma música que me pegou já logo no começo do primeiro react que a gente fez. O Michael tava presente, mas depois ela me conquistou completamente, mais ainda, que é Imaginary Friend do ITZY. Call out my name in the middle of the night 왜 두려워 말 You know I am Your imaginary friend You know I am 너의 밤이 되어줄게 When there's no stars on your ceiling I keep you safe at 꿈을 꿀 수 Eu lembro. Essa boa música é... Putz, tá no meu top 1 porque é inacreditável essa música. Mas eu lembro que o senhor se emocionou também quando a gente tava gravando Sim. o senhor falou, nossa, isso tem muito sentido, tal. Eu lembro que você Isso, contou uma eu comentei. historinha dela lá, né? Que eu tinha descoberto antes de a gente assistir o React. E, putz, a música é muito boa, ela tem significado, ela... Cara, a composição dela é muito boa. A coreografia dela é muito boa. Muito boa. Tem coreografia que elas fazem só com a parte de cima do corpo, dos braços e coisa e tal. Que depois a gente precisa assistir um choreography vídeo dessa música aí. Sim. Mas, cara, é excepcional. É uma música muito bonita. E me derrubou aí. Galgou a primeira posição. Essa Imaginary Friends, que assim, tem 2 semanas que a gente reagiu ela. 2 semanas. Menos de um mês aí. Exato. Sim, eu lembro. Imaginary você conta a Friend história, ficou bem. do ITZY. Do ITZY. Exato. Isso aí ajudou o ITZY subir no segundo colocado aí na minha posição. Então. Tá aí as nossas listas. Vocês que estão nos ouvindo no podcast, ou vocês que estão nos assistindo na live, ou vocês que vão assistir este vídeo gravado depois, publicado aí no canal. Não sei quando vai ser publicado, porque eu vou dar uma editada nele, certo? Mas você que está assistindo ele agora, você comente aí no vídeo qual é a sua lista das músicas que você escutou, porque elas vão servir como indicação para nós irmos atrás dessas músicas também, certo? Quais são as músicas para vocês que vocês ouviram, que provavelmente muitas nós nem ouvimos ainda, mas para vocês, quais são as melhores músicas aí de K-pop que vocês escutaram? Eu imagino daqui 2 anos vai ser impossível, Victor. Definir a música pra nós aqui, qual vai ser, porque o bom é que fica tudo em registro, a gente fica ali tipo assim, nossa, eu já sou muito fã de K-pop, já reagi mais de 500 músicas, conheço 20 mil bandas e grupos e... Conheço aqui nome de um monte de gente. Aí, o César vai poder se gabar mais, né? Comprou 3 álbuns, 20 Comprei 3 camisetas. álbuns. Falta
um álbum do ITZY ainda. Foi o álbum da Yege, álbum do Aespa, que eu comprei mais do que um álbum da Aespa. Não foi só do Whiplash, tem uns outros aqui, mas eu não vou. E do Le Serafim eu comprei o Hot. Exatamente. Foi com a... Se alguém puder me ajudar a conhecer mais o K-pop, fazer uma playlistzinha Uma ali playlist. no Spotify ali, com as Mas indicações faladas aqui. Eu queria com as indicações que vocês deram aqui. Mas Entendeu? tem um negócio. Se você vai continuar reagindo em vídeos com a gente, seria bom você só escutar músicas que a gente já reagiu. Por isso que eu falei que eu quero as músicas que foram listadas aqui, fazer uma playlistzinha Spotify. Sim. Posta aqui no comentário, depois eu vou entrar Bom, pra adquiri-las. bom, mas é isso. Falamos aqui muito sobre o K-pop, elencamos as nossas preferidas até o momento. Daqui pra frente vamos conhecer mais e mais e mais, e futuramente atualizaremos essa lista com um outro episódio, um outro vídeo só falando das nossas atualizações, certo? Sim. Isso vai ser lá pro ano que vem, não sei quando, mas vai ter tempo, tá? Mas vai acontecer. Bom, é isso. Muitíssimo obrigado pela presença de todos aqui na live, todos que ficaram aqui até agora. Fiquem aí, a gente vai continuar conversando ainda. Eu só tô me despedindo do vídeo e do pessoal do podcast que está nos escutando. Mas é isso, deixa aí nos comentários do vídeo. E você que está nos escutando no podcast, você pode, até você que está assistindo o vídeo, você pode nos enviar um e-mail para onde? Para o estalagemnerd@gmail.com. Muito bem, é isso. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau.